Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Movimento Concílio de Cristandade. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos do Movimento Concílio aqui da Paróquia de Coração de Maria, da Paróquia de Irará, da Paróquia de Urissangas, da Paróquia de Água Fria, Santanópolis. Que Deus abençoe a todos vocês e que logo, logo nós possamos estar juntos com a graça de Deus para fazermos as nossas reuniões presenciais. O evangelho que vamos meditar nesta segunda-feira é o Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. João 8, versículo de 1 a 11. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiram em interrogá-lo, Jesus, erguendo-se, disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde está eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e, de agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus questiona: quem poderá atirar a primeira pedra? Os mestres da lei e os fariseus faziam de tudo para desmoralizar Jesus. No entanto, na medida em que Jesus ia fazendo as suas atitudes, eles faziam de tudo para armar a pulga para Jesus. Mas Jesus se firmava na sua missão de redentor dos homens. A redenção de Jesus é fundamentada na misericórdia do Pai. Isto quer dizer que Ele, Jesus Cristo, deseja nos ensinar até os dias de hoje. O Evangelho de hoje fala basicamente da misericórdia de Deus para conosco. Aquela mulher que fora surpreendida em adultério, segundo a lei de Moisés, teria de ser apedrejada. Porém, enquanto todos queriam cumprir a lei dos antigos, Jesus a perdoava para que se cumprisse a lei da misericórdia. A misericórdia de Deus, a misericórdia de Jesus Cristo. O Evangelho, meu irmão e minha irmã, o Evangelho de hoje é para nós uma verdadeira lição de misericórdia. Assim sendo, diante da revolta dos que estavam ali, Jesus precisou argumentar muito bem para debater com os acusadores daquela mulher adúltera. Somente com um gesto de escrever na areia, ele derrubou os argumentos quando disse assim: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhes uma pedra.
Olá, meu irmão e minha irmã, você do Movimento Concílio de Cristandade, também você que não faz parte do Movimento Concílio, mas que é cristão, mesmo que não seja, mas que segue os ensinamentos daquele que veio para mudar a lei antiga, não para mudar, mas para aperfeiçoar a lei antiga. Diante de tal apelação, eles que estavam acusando a mulher adúltera se afastaram, começando pelos mais velhos, os mais experientes. E Jesus conhecia tanto o coração dos acusadores como o daquela mulher acusada, e ele usava a misericórdia do Pai como parâmetro para o seu julgamento. Eu também não te condeno, podes ir, e de agora em diante não peques mais. Interessante nesta passagem que Jesus diz: eu também não te condeno, podes ir, de agora em diante não peques mais. Jesus perdoa a mulher adúltera, no entanto, ele faz uma ressalva: de agora em diante não peques mais. Diante de tudo isso, diante de tudo que lemos no Evangelho de hoje, devemos ter muito cuidado quando tivermos que enfrentar situações parecidas, situações de pecado das pessoas com as quais nós convivemos. Nunca teremos autoridade para condenar alguém porque pecou, nem tampouco lhe atirar pedra porque errou. Somente Deus conhece os corações. Somente Deus conhece os motivos e as razões de todos. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus também conhece o nosso pecado, mas não nos julga. Ele apela para a nossa consciência e nos propõe conversão. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, não isentou aquela mulher do seu pecado, mas também não a condenou, nem lhe julgou e nem lhe jogou pedra. Pelo contrário, usou de misericórdia e lhe propõe uma vida nova. Que assim também aprendamos a compreender as fraquezas do nosso próximo, ajudando-a a reencontrar o caminho novo, que é o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que abra para aquela pessoa que se arrepende dos seus atos, que abra o coração dele para que ele ande no caminho de Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, a conversão. Nós estamos num período de quaresma, um período propício para caminharmos para a nossa conversão, para nos prepararmos para a Páscoa do Senhor. A Páscoa que nos espera, a passagem da morte para a vida. E a conversão daquela mulher partiu da misericórdia que Jesus usou para com ela. Se ela tivesse sido apedrejada, com certeza não teria se convertido. Ela teria se revoltado. Talvez pudesse até ser emendado com atitude, com medo de ser apedrejada, com medo de infringir a lei. No entanto, a revolta e a dor ia permanecer dentro do seu coração. Portanto, que nós sejamos misericordiosos com nossos irmãos do Movimento Concílio de Cristandade, com nossos irmãos cristãos, com nossos irmãos da nossa família, do nosso vizinho, da nossa comunidade e da nossa sociedade. Quem sou eu para julgar? Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para jogar pedra? Diante disso, meus irmãos e minhas irmãs, para concluir, eu convido a você que está me ouvindo nesse momento para uma reflexão. Você tem aprendido com Jesus a ser misericordioso? Você tem aprendido com Jesus a ser misericordiosa? Você costuma também condenar e jogar pedra nas pessoas porque erram? Nós costumamos jogar pedra nas pessoas porque elas erram? Com quem você tem traído a confiança de Deus? Com quem nós estamos traindo a confiança de Deus? Qual o seu menor pecado? Qual o nosso menor pecado? Será que o pecado ele tem tamanho? Grande, pequeno, médio? Olha, meus irmãos e minhas irmãs,
O Evangelho é um Evangelho da misericórdia. Assim como Jesus teve misericórdia, compaixão para com essa mulher adúltera, assim como Jesus a perdoou, nós também na nossa caminhada de cristão devemos sim também colocar no nosso coração, na nossa meta, no nosso dia a dia, o perdão. O perdão é fundamental para o cristão. O cristão que não perdoa, ele não é digno de ser cristão. Ele não pode ser seguidor de Jesus Cristo. Que essa quaresma possa nos transformar num verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, para que possamos juntos fazer a passagem, a Páscoa do Senhor que nos espera. Que assim seja. Amém. E uma boa noite para todos. Um abraço.